Boa noite. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um assunto que é sobre sequenciação, que nós já vimos uma aula, eu acho que foi em vídeo que eu coloquei para vocês, e agora eu vou mostrar um texto, mas é uma compreensão de texto, mas eu já vou dar para vocês respondido, só para vocês verem. O título do texto é o sequestro das palavras. E nós temos aí a correção de uma atividade, mas na verdade a atividade eu não tinha pedido para vocês. Imagina a cena. Alguém avisa aos executivos de uma montadora de automóveis que as vendas estão caindo. Alguém sabe dizer por quê? Pergunta o executivo. Pesquisa indica, senhor, que os jovens não gostam de carros por dois motivos. Não são ecológicos, não são esportivos. A bicicleta, em contraponto, não polui e ainda queima calorias. O executivo tem um problema sério, mas várias soluções possíveis. Pensa em trabalhar para que seus carros sejam menos poluentes e mais aeróbicos. Pensa em investir em carros elétricos ou em carros com pedal, ou qualquer coisa que mude o seu produto de forma que ele se encaixe nas novas demandas. Pensa, inclusive, em mudar de ramo e começa a produzir e vender bicicletas. Ou então, eureka! Pode simplesmente rebatizar seu carro de forma que seu nome atenda à demanda das ruas, sem mudar seu produto final. E assim nasce o eco-esporte. Ecológico? Não. Esportivo? Menos ainda. Mais sucesso de vendas. Os publicitários sabem, as palavras mudam tudo. Os políticos também. A política é, por definição, um campo de guerra pela posse das palavras. São elas que estão em jogo. Junho de 2013 mostrou o imenso descontentamento com que a política tinha se tornado. Milhões foram às ruas movidos a pautas como a gratuidade do transporte público, a legalização do aborto e a violência da política militar. Os principais inimigos eram os governadores, a máfia do ônibus, a Copa do Mundo, a Rede Globo. Fora Cabral, fora Alckmin. Não vai ter Copa. A verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura. Tomamos porrada de todos os lados. Pessoas foram presas, algumas até hoje. Mas a cada ato éramos mais fortes. A situação parecia incontrolável por parte do governo. Os setores mais conservadores da sociedade, sobre os quais recaíam as críticas, tinham duas opções: mudar ou mudar de vez. Ou então, peraí, isso é bem mais fácil, se apropriar das palavras de ordem. Eis que, do dia para a noite, os setores mais reacionários sequestraram as palavras revolta, e os setores mais corruptos sequestraram a palavra ética. E o governador tradicionalmente mais anti-manifestação libera o metrô de graça no dia do protesto. E a polícia mais violenta abraça os manifestantes. E a emissora mais odiada pelos jovens veste a camisa verde e amarela e convoca por mudança. E a população vai às ruas, abraçada aos piores inimigos, e ninguém mais fala naquilo que foi a razão de tudo: a necessidade de leis
progressistas, de gratuidade do transporte público, da democratização da mídia e da reforma política. Um protesto com a bênção de Alckmin, da PM e da Globo. É como um carro chamado Export. Desconfie, houve um sequestro. Então você viu aí um texto falando do export, mas o objetivo do texto já notaram que era para falar de política e de falar da hipocrisia que existe a sociedade. Existe a sociedade que nós vivemos. A gente precisa estar muito atento a muitas situações. Aí vocês viram pessoas que eram conservadoras, pessoas que eram contra protestos. A própria polícia de hoje é contra os protestos. Vocês viram agora um protesto que teve, que um policial deu um tiro no olho de 2 pessoas. Mas, de repente, eles estavam tendo um objetivo e eles mudaram totalmente de concepção. Por isso que diz, olha aí, a emissora mais odiada pelos jovens veste a camisa verde e amarela e convoca para a mudança. E a população vai às ruas, abraçada aos piores inimigos. E ninguém mais fala naquilo que foi a razão de tudo, a necessidade das leis progressistas. Quer dizer, no primeiro momento eles ficavam falando de transporte, de gratuidade de transporte, que hoje ninguém fala mais, agora está tudo caro e todo mundo quieto. Então existe esse tipo de comportamento que às vezes a gente nem presta atenção, que as coisas estão mudando. Então vamos lá. A crônica foi escrita uma semana depois das manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff, ocorrido no dia 13 de março de 2016, com muitas cidades brasileiras. Então, vocês viram que houve patrocínio de pessoas para... As pessoas, de certa forma, foram manipuladas e nem notaram que foram. Então, vamos lá. Qual é o argumento apresentado pelo autor da crônica? Identifique a parte do texto em que ele é especificado. Então, qual é o argumento? O argumento do autor é: a política é, por definição, um campo de guerra pela posse das palavras. São elas que estão em jogo. Quer dizer, uma palavra certa no momento certo. Você pode ver, às vezes, os políticos mais corruptos que tem na história subindo em palanques e falando de honestidade que vai resolver. Eu lembro de um candidato numa época, inclusive eu votei nesse candidato, mas votei errado, viu? Ele costumava dizer que ia caçar os marajás e acabar com a corrupção. Aí ele foi candidato a presidente da República, foi eleito e depois ele foi caçado por corrupção. E aí eu até costumava brincar que esse homem, ele foi o candidato que mais cumpriu com a palavra dele, porque ele disse que ia caçar os corruptos, e aí ele caçou, ele mesmo, que foi considerado corrupto e foi caçado. Então, foi uma ironia, mas isso acontece e as pessoas acreditam nas palavras, como aconteceu o que eu acreditei. Depois é que eu vi. Hoje eu já tenho uma visão bem diferente de mundo. Nessa época eu era jovem. Número 2. Observe em que posição se coloca o autor no texto. Letra A. De que papel social ele está investido? Resposta. Ele está no papel social de um cronista jornalístico. Então, o papel social dele é um cronista, que é as pessoas que escrevem crônica, e ele escreveu uma crônica para um jornal. Letra B. Que pessoas gramaticais ele emprega, como elas vêm marcadas. As pessoas gramaticais é você saber se é a primeira, a segunda. Então, ele emprega a primeira pessoa do singular marcada pelo verbo imagino. E no plural, formamos, éramos, e na terceira pessoa do singular explicita. Ela ou marcada no verbo pensa, começa, pode. Terceira pessoa do plural, marcadas pelo verbo tinham, e a segunda pessoa do plural no verbo desconfiem.
E nesse verbo aí, ele está no imperativo, porque ele está mandando você desconfiar. Porque não é tudo que você escuta que você pode acreditar. O homem construiu uma marca de carro chamado EcoSport. Esse carro não tinha nada de ecológico e nada de esportivo, mas as pessoas acharam que estava comprando um carro, porque os jovens gostam dessas duas palavras e terminaram comprando esse tipo de carro. Letra C. Que sentido criam essas marcas pessoais? Resposta. As marcas pessoais criam a relação entre interlocutores da crônica, autor e leitor. E também a progressão temática com o uso da terceira pessoa. Ao final do segundo parágrafo, o autor lança duas perguntas com respostas e uma afirmação. Ecológico? Não. Esportivo? Menos ainda. Mais sucesso de vendas. Os publicitários sabem, as palavras mudam tudo. Para introduzir outro segmento do texto, identifique esse segmento e explique sua função na progressão textual. O segmento, os políticos também, introduz uma mudança na progressão textual, reorientando o foco da relação executivo-publicitário para a relação político-cidadão. Porque aí, ele, na verdade, o objetivo do texto dele é falar da política, mas aí ele fez uma analogia entre a questão da falsidade do nome do carro Export, que não tinha nada a ver com ecologia, com a falsidade do comportamento de muitos políticos. Porque o político, ele é uma pessoa que ele faz um estudo sociológico para saber o que o povo quer ouvir naquele momento. E às vezes ele faz um discurso que nem ele acredita naquilo que ele está dizendo. Mas ele sabe que é aquele discurso que o povo está querendo ouvir. Isso nós vimos aí a história recente. O povo estava louco por alguém honesto, surgiu um senhor dizendo que era honesto, que ia acabar com a corrupção, sendo que não era, mas as pessoas acreditaram. Então, isso acontece muito. Então, é o poder das palavras. As palavras têm esses poderes. Tanto na publicidade se usa a palavra adequada para fazer um comercial, como também na própria política. Porque na política também eles precisam de publicitários. Eles, quando vão fazer uma candidatura, eles contratam pessoas. Fazem pesquisa de mercado, procuram saber o que o povo está querendo naquele momento e começam a fazer aquele discurso. O quarto é o seguinte. Mas a cada ato éramos mais fortes. A situação parecia incontrolável por parte do governo. A expressão a cada ato retoma que, por anáfora, o segmento anterior. As manifestações nas ruas de junho de 2013. A afirmação no final do parágrafo e o conjunto introduzido por Mas faz articulação com os 3 parágrafos seguintes. Como se dá essa articulação? O autor mostra que os setores conservadores se apropriaram das palavras de ordem, ou seja, da pauta. No parágrafo seguinte, mostra como eles se apropriaram das palavras revolta, ética. E no último parágrafo, promover um efeito de rebatismo da palavra, protesto ou de sequestro de palavras como no carro Export. Que ele chama de sequestro é porque eles pegaram palavra de um outro sentido e criaram uma nova palavra. É como se eles tivessem sequestrado uma palavra que não tem um sentido real. Como o autor conclui o texto? Ele conclui dialogando com o título da crônica, dizendo como no carro EcoSport. No título da crônica, o autor associa o termo sequestro ao termo palavras. Explique essa associação
utilizando exemplos de argumentação desenvolvido no texto. A argumentação do autor se dá primeira com o sequestro da demanda do mercado com simples mudança do nome do carro. 7º. Em 3 momentos do texto, o autor emprega a sequenciação por o tema constante. Explique quais são esses momentos e o sentido criado. Partindo do sequestro das palavras, durante a progressão do texto, o autor retoma o tema. Sequestraram a palavra revolta, sequestraram a palavra ética e houve um sequestro. Então, vocês viram que essa palavra ela foi sendo retomada com outros tipos de sequestros. Porque ele falou o sequestro das palavras. Depois, quais foram as palavras que foram sequestradas? Foi a palavra revolta, que foram revolta para os conservadores. Porque conservador é antônimo de revolta.